Nós estamos começando mais um programa Geração de Vencedores. E ao entrarmos na sua casa, queremos dizer a você, queremos desejar a você que a paz do Senhor Jesus Cristo possa entrar no seu coração, possa entrar na sua casa e alcançar você, bem como toda a sua família. E nesse momento queremos ministrar uma palavra poderosa ao seu coração, uma palavra que vai falar com você. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 12, no verso de número 41. E essa passagem diz o seguinte: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o seu dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizera todos os outros ofertantes, porque todos ofertaram ali o que sobraram. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. É muito fácil fazermos algumas coisas quando tudo vai bem, não é verdade? Mas isso não testa a sua maturidade espiritual. Por isso, nós precisamos passar por alguns testes, exatamente para que possamos nos amadurecer espiritualmente. Aí a sua maturidade ela é testada. Quando nós chegamos a um estado de tensão, quando o filho está no hospital, quando existe um problema muito sério, quando os recursos esgotaram, quando ocorre o que ocorreu com essa mulher, ela não tinha absolutamente nada. A palavra diz que ela é uma viúva, ela era uma pobre mulher que não tinha quem a mantivesse, e ela estava na fila dos ofertantes. Ela foi até o templo, ela foi ouvir a palavra de Deus. Obviamente ela poderia estar em outro lugar, ela poderia estar fazendo outra coisa, buscando talvez um trabalho, mas Jesus estava observando aquela mulher, e eu quero que você saiba que Jesus sempre observa os pequenos detalhes. Jesus sempre vê o coração. Jesus, ele é tocado por aquilo que nós fazemos, porque ele olha para o nosso profundo. Portanto, ele não estava olhando para a oferta em si, mas ele estava olhando exatamente para a confiança que aquela mulher tinha. A Bíblia diz que ela tinha apenas 2 moedas. Essas moedas não eram de prata, não era de ouro, eram 2 moedinhas de bronze. E enquanto os ricos depositavam as suas fortunas, ela depositava aquelas 2 moedinhas que basicamente não valia nada, mas era todo o seu sustento. Ou seja, aquela mulher, ela se sacrifica, ela confia no Senhor, ela demonstra onde é que estava o seu coração. No versículo de número 44, diz as Escrituras que todos ofertavam o que sobrava, porém ela ofertou todo o seu sustento, ou seja, ela confiou na provisão de Deus. Por quê? Porque ela estava passando por um momento difícil, ela estava passando por um funil, estava passando por um teste. Aliás, todos nós passamos por testes. Até mesmo o Senhor Jesus, ele foi testado quando ele estava no deserto. E todos nós somos testados diariamente, não é verdade? Por isso, muitas áreas da nossa vida, por isso que em muitos momentos da nossa existência, nós chegamos a sermos reprovados em alguns testes. E eu quero perguntar a você, como é que você age, ou como você reage diante da pressão, diante das dificuldades? Existem algumas pessoas que aparentemente são fortes, que aparentemente são confiantes, que aparentemente são verdadeiras rochas, mas quando entram no teste, passa por momentos complicados.
A palavra de Deus nos fala no caderno de Mateus, capítulo 26, verso 31, que na noite em que Jesus estava sentado com os seus discípulos, preparando os seus discípulos, um dos seus discípulos amado, o chamado Pedro, que estava ao lado de Jesus, quando ouviu Jesus dizendo que um haveria de traí-lo, Pedro diz assim: Jesus, de modo algum eu vou estar longe do Senhor. Onde o Senhor for, eu irei também. Se o Senhor morrer, também eu vou morrer. Meu querido Pedro foi aquele homem que caminhou até mesmo sobre as águas. Pedro aprendeu com Jesus, era um discípulo muito amado, e Pedro esteve sempre com Jesus, mas quando Jesus foi ao Getsemane, Getsemane significa a prensa do azeite. Entenda uma coisa, a mamona, ela não dá o azeite sem ir para a prensa, e Pedro, aquele homem valente, que até estava com a espada lá no Getsemane, mas num determinado momento, quando Jesus já estava preso, sendo interrogado, Pedro negou para uma das criadas, está em Mateus 26, 69, Pedro negou a Jesus. Pedro diz que não conhecia Jesus. Poucos momentos antes, Pedro disse que até morreria ao lado de Jesus, porque Pedro tinha uma área da sua vida que havia ainda imaturidade. O imaturo, quando ele recebe uma repreensão, ele vai embora da igreja. Quando ele é pressionado no seu trabalho para produzir mais, ele deixa o trabalho. Alguns imaturos deixam até mesmo a faculdade, porque não querem passar pelas provas, ou seja, não querem enfrentar os desafios. O imaturo, ele muda de humor quando é provocado, ele muda até mesmo a sua cor. O imaturo, ele não entendeu que a essência do cristianismo é exatamente passar pelos testes para ser provado e para ser também aprovado. Por isso, meu querido, cuidado com as pessoas imaturas, cuidado com aqueles que não aceitam a pressão, cuidado com aqueles que não aceitam os desafios da vida, com aqueles que não gostam de ser tocados, porque o imaturo realmente é uma pessoa perigosa. O imaturo é exatamente aquele que ama a sua religião, mas esquece de seguir os princípios básicos do cristianismo, que é amar todas as pessoas indistintamente. O princípio do cristianismo, o maior mandamento, é exatamente amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a si mesmo. A viúva, ela demonstrou o seu amor a Deus, e demonstrar o amor ao próximo como nós amamos a nós mesmos, de repente não é exatamente aquilo que nós gostaríamos que fosse. De repente Deus coloca ou permite que alguém esteja do seu lado, alguém que você não gostaria que estivesse do seu lado, devido à sua preferência sexual, devido à cor da sua pele, devido à sua condição intelectual. Mas são pessoas que são colocadas do nosso lado, são pessoas que de repente chegam do nosso lado e nós precisamos amar, porque é o próximo que está do nosso lado. Eu gostaria que você entendesse uma coisa: não haveria ressurreição, não haveria salvação se Jesus não passasse pelo Getsemane, se Jesus não tivesse passado pela prensa, pelo teste, como nós também passamos pelos testes todos os dias, porque é exatamente na prensa, é exatamente no Getsemane que nós atingimos a maturidade espiritual. O maior erro de um ser humano é o de não reconhecer as suas falhas. O maior erro de um ser humano é não conseguir enxergar os seus próprios defeitos, as suas fragilidades, é não assumir que nós somos imperfeitos e nós somos imperfeitos. Perfeito, somente Deus é perfeito. Por isso eu quero que você entenda, querido, e a Bíblia não esconde isso, de homens, de mulheres que passaram por situações complicadas. Eu me lembro agora de um homem chamado Moisés. Moisés
No primeiro momento ele não passou por um teste porque ele matou um hebreu, mas foi necessário que mais de 40 anos depois, Moisés já preparado, a Bíblia diz que ele foi um homem muito manso, e Moisés, ele conseguiu, após a sua maturidade, após passar pelos testes, ele conseguiu exatamente libertar o povo de Israel, o povo que estava sobre a opressão. Quando ele atingiu a maturidade para governar um povo, para dirigir um povo e até mesmo para ouvir a voz de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: o reino de Deus, meu querido, ele não consiste em palavras, mas consiste em virtude. A palavra virtude no grego é dínamos, ou seja, uma força, um ato, um poder, uma ação. Por isso, meu querido, quantas coisas terríveis nós vemos acontecer, quantas coisas problemáticas nós vemos no meio da nossa sociedade. E o que é necessário? Que tenhamos ação, que tenhamos atos coerentes com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós colocamos no nosso coração. E o que é que nós temos no nosso coração? Nós temos recebido a palavra de Deus. Por isso que Jesus, ele analisa a atitude daquela viúva. Ele olha, ele forma um verdadeiro cenário, ele chama os seus discípulos para mostrar o que aquela mulher estava fazendo. Amado, preste atenção, a humanidade não é uma causa perdida. Jesus não desistiu de você. Você não é um projeto falido. A palavra de Deus, ela vem trazer esperança, ela vem alcançar, ela vai chegar onde os tranquilizantes não chegam, ela vai atingir onde o psiquiatra não consegue atingir, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Ou seja, a palavra de Deus, ela pode mudar a essência do ser humano. Por isso Pedro, aquele homem que estava imaturo espiritualmente, Pedro foi transformado, Pedro mudou radicalmente. Pedro, ele perdeu todo o medo de falar de Jesus. Por quê? Porque Pedro foi cheio do Espírito Santo. Pedro foi um homem transformado. O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo nos relata em 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 11, Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas agora eu deixei de ser um menino, agora eu atingi a maturidade, eu passei no teste, e ele diz finalmente: eu guardei a carreira, eu estou atingindo a fé. Ou seja, Paulo, ele relata os diversos momentos da sua vida, ele mostra os diversos instantes da sua vida em que ele vai superando e que ele vai crescendo, e nós vamos crescendo exatamente porque vamos amadurecendo, vamos nos melhorando a cada dia. Portanto, que no seu coração haja esse propósito, que no seu coração haja esse projeto de estar se entregando ao Senhor, conforme diz aqui as Escrituras, que alguns depositavam no gasofilácio aquilo que era sobra, aquilo que era muito fácil, aquilo que conseguiram com muita facilidade. Mas aquela viúva não, aquela viúva apresentou o seu tudo, ou seja, apresentou o seu sacrifício. Diz a palavra de Deus que da sua pobreza ela apresentou tudo o que ela possuía, ou seja, todo o seu sustento. Isso significa que ela estava curada, significa que ela estava sarada, significa que ela tinha, ao ir à casa do Senhor, porque evidentemente ela estava no templo, ela estava ouvindo a palavra que estava sendo ministrada no templo. Hoje você está ouvindo a palavra que está sendo ministrada também no templo. Por isso, ela ouviu essa palavra trouxe segurança, essa palavra trouxe confiança, que Deus estava com ela. Eu quero dizer a você, meu querido, eu quero dizer a você, minha irmã,
Deus está do seu lado. Ainda que a sua mãe que te amamentou se esquecer de você, certamente Deus jamais vai se esquecer de você. E o que é que nós precisamos fazer? Precisamos buscar a maturidade da parte de Deus. Precisamos buscarmos a coerência de ouvirmos a palavra e crermos firmemente nessa palavra, porque ainda que todo homem fosse mentiroso, ainda que todo homem não falasse a verdade, Deus ainda assim continua sendo fiel e verdadeiro, e nós precisamos confiar, mostrando através das nossas atitudes, mostrando através da nossa vida, crendo que Deus está do nosso lado. Eu quero que você, ao receber essa palavra, possa pensar naquela mulher que basicamente estava desamparada, não tinha ninguém para sustentar, mas ela confiava naquele que pode fazer todas as coisas, naquele que é o princípio e é também o fim. O Senhor, Ele está ao seu lado, Ele está te guardando, Ele está te protegendo, mas Ele quer apenas que você confia, que você se lance aos braços dEle, que você tenha plena convicção de que jamais Ele te abandonará. Ao ouvir essa palavra hoje, entregue o seu coração, coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, coloque o seu coração, declare com os seus lábios, seja como aquela mulher. Talvez você esteja passando por uma situação complicada, mas se entregue, se coloque na presença de Deus, confie o seu problema ao Senhor, certamente Ele vai cuidar de você. Ele tem cuidado de você. Talvez você não esteja vendo isso, mas quando você se entrega e quando você abre o seu coração para ver o que Deus está fazendo, certamente você estará fazendo valer a sua fé. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero fazer uma oração ao seu favor. Feche os seus olhos aí onde você se encontra, coloque a mão sobre o seu coração. Deus de bondade e misericórdia, coloque as suas mãos sobre esse homem, fortaleça essa pessoa que está fraca, levante esse homem, essa mulher que porventura esteja abatido, esteja para baixo. Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, dê força ao cansado. Esteja, ó Deus querido, colocando as suas mãos sobre esse homem e sobre essa mulher, sobre essa pessoa que ouviu a tua palavra, e que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe.